E a paz de Deus, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nesse texto lindo da palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas, extraordinárias para fazer na nossa vida no dia de hoje. Então vamos que vamos, estamos na nossa série de estudos sobre o livro de Atos. Hoje, finalizando o livro de Atos, capítulo 28, temos alguns versículos do capítulo 28 para fecharmos esse estudo sistemático, expositivo do livro de Atos. Capítulo por capítulo estivemos ali estudando juntos e com a graça de Deus vamos encerrar hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Então abre o seu coração, deixa Deus falar com você. Atos 28, versículo 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados por Paulo, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias, chegamos a Putélio, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos, ouvindo notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram lhes disse: varões irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me, sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada do que acusar a minha nação. Foi por isso que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito dessa seita, que por toda parte ela é impugnada. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos do que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e disse-lhe:
De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração desse povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E por 2 anos permaneceram Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém? 30 versículos para nós fecharmos o capítulo 28 do livro de Atos. Mas que lições preciosas podemos aprender no livro de Atos? O tema aqui hoje é o fim, que é um novo começo. O fim, que é um novo começo. É interessante que Atos 28 é um epílogo triunfal que nunca termina. O livro que começou com a ascensão de Jesus, o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, encerra-se com um prisioneiro pregando em Roma sem parar. Atos não tem fim porque a missão da igreja continua. Cada geração deve escrever o seu próprio capítulo 29, com os pés no mundo e o coração no céu. Vou repetir: com os pés no mundo e o coração no céu. Os pés no mundo no sentido de evangelizar o mundo perdido. É claro, não ter uma vida mundana ou se envolver com as coisas desse mundo. Então, o primeiro pontinho aqui que eu quero destacar, a ilha de Malta, onde o acidente vira uma oportunidade. O sobrenatural no cotidiano é o destaque aqui. Náufragos são recebidos com inusitada humanidade na ilha de Creta, na ilha de Malta, pelos maltenses, ou seja, os habitantes daquela ilha, que aqui são chamados de bárbaros. A serpente na fogueira, de repente, aparece. Paulo, picado, não sofre dano algum, versículos 3 a 5. A reação do povo é que, de início, o julgaram um assassino e depois chegaram a aclamar ele como se fosse um deus. Então é interessante, o mundo sempre oscila entre demonização e deificação dos servos de Deus. E a resposta é: somos homens como vocês. Foi o que Paulo diz lá em Atos 14, 15. Somos homens como vocês. Não somos nem deuses, nem demônios, nem demonização, nem deificação. Então, interessante que os sinais começam a confirmar a palavra do versículo 7 ao 9, né? A cura do pai de Públio, que era uma espécie de líder, né? Governante da ilha, e de todos os enfermos da ilha que ficaram sabendo e foram na direção de Paulo. Milagres aqui começaram a abrir portas, mas é claro, milagres não substituem a mensagem do evangelho. Em Malta, curas prepararam o coração para que esses corações pudessem ouvir o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vemos aqui uma honra que glorifica a Deus. Por quê? Porque logo em seguida, os habitantes daquela ilha começaram a prestar grandes honras a Paulo, suprindo-nos o necessário, ou seja, quando servimos a Deus com integridade, até ímpios, até pagãos, honram a Deus indiretamente, honram os servos de Deus. Mateus 5,16 também vemos isso. Malta foi uma espécie de treino para chegar a Roma. Segundo pontinho que trazemos, segunda lição, Roma por fim. O sonho que se torna realidade. Do versículo 11 ao 16, a viagem que cumpre a promessa de Deus na vida de Paulo. Teve uma pequena escala na cidade de Siracusa, depois logo em seguida Régio, e em terceiro lugar a Bíblia menciona Puteoli, uma outra cidade, ali antes de chegar em Roma, onde encontramos os irmãos. É interessante que igrejas iam surgindo em portos estratégicos. O evangelho já havia chegado antes de Paulo. Deus sempre prepara o caminho para os seus servos. E logo em seguida, no versículo 15, vemos um encorajamento mútuo. Irmãos de Roma vieram nos encontrar. E Paulo aqui
deu graças a Deus, né? Paulo deu graças a Deus sentindo-se encorajado. É interessante que o apóstolo precisava ser abraçado aqui pelos irmãos. Atos heróicos de fé precisam de uma comunidade que o receba de coração aberto. E logo em seguida, versículo 16, vemos uma prisão domiciliar. Paulo foi autorizado a morar por conta própria, com um soldado que o guardava, ficava ali junto dele, junto com cadeias romanas, né? Mas mesmo as cadeias romanas não calaram o evangelho de Jesus vivo, encarnado na vida de Paulo, mas sim amplificaram-no. O evangelho não foi calado por causa de cadeias romanas, mas sim foi amplificado através da vida de Paulo. De sua casa alugada, Paulo então evangelizou toda a guarda pretoriana. É o que diz Filipenses 1,13. Paulo teve o privilégio de evangelizar toda a cúpula militar romana, né? Através dali do seu testemunho fiel. Que coisa linda. Terceiro lugar, terceira lição, a estratégia missionária, do versículo 17 ao 29. Primeiro, os judeus. O chamado final aos judeus, né? No 17 ao 20, Paulo convoca os líderes dos judeus e testemunha fielmente o evangelho de Jesus. Nada fiz contra o nosso povo, diz ele. Estou acorrentado por causa da esperança de Israel. E a esperança nós sabemos, é Jesus. Versículo 20. Paulo nunca renegou as suas raízes judaicas. O evangelho é cumprimento do judaísmo e não a sua negação. Mas logo em seguida, do 23 ao 25, vemos uma divisão inevitável. Alguns foram persuadidos, convencidos pela pregação de Paulo. Outros permaneceram incrédulos, diz o versículo 24. É interessante que Paulo cita Isaías 6, de 9 a 10. Ouvindo, não entendereis. Então vemos aqui a rejeição que endurece o coração. E você, querido, tem rejeitado a mensagem do evangelho ou tem aceitado de coração? Você tem endurecido o coração ou aberto o coração para Deus falar? O mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. Seu coração é de cera e ele amolece diante da pregação do evangelho, do sol divino, ou endurece como o barro? É interessante. Depende que tipo de coração você tem. De barro ou de cera? De manteiga ou de barro? A virada aqui para os gentios, no versículo 28 e 29. A salvação de Deus foi enviada, já que muitos judeus resistiram, endureceram o coração, foi enviada essa mensagem extraordinária, as boas novas de Jesus, aos gentios. E eles ouvirão. É interessante que a rejeição judaica não frustrou os planos divinos. Pelo contrário, o expandiu. A igreja gentílica nasce dessa estratégia transformada em triunfo. E por último, o quarto pontinho, a quarta lição, o epílogo aberto. Prisão que é liberdade. Versículos 30 a 31. 2 anos de ministério frutífero de Paulo. Paulo permaneceu pregando o evangelho, pregando o reino de Deus, mesmo em meio a cadeias, mesmo em seu cárcere, aquele cárcere tornou-se um centro de treinamento missionário. Lá ele escreveu a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e a carta a Filemão. Olha que coisa linda, que vida maravilhosa a vida de Paulo. Então vemos as características do seu ministério no 31 aqui. Ele anunciava o reino de Deus, ou seja, tinha uma proclamação ousada, ele ensinava a respeito do Senhor Jesus, vemos um discipulado profundo, e ele abertamente e sem impedimento, ou seja, ele tinha uma liberdade que o próprio Deus o dava. É interessante que Roma pensava que havia prendido um judeu. Na verdade, havia recebido na pessoa de Paulo um embaixador do céu. Será que você tem sido um embaixador de Deus, um embaixador do céu? Então, para nós concluirmos aqui, fecharmos, quais são as lições que a igreja continua aqui dentro da sua história? Primeira lição: Deus transforma tragédias em trampolins. O naufrágio em Malta o levou a um porto
para milagres. O seu acidente do barco se tornou um apontamento divino para o evangelho transformador e miraculoso de Jesus de Nazaré na ilha de Malta. É interessante que a missão avança apesar das limitações, é a segunda lição. A missão avança apesar das limitações. Paulo pregou em Roma, mesmo acorrentado. A sua prisão não é desculpa para o seu silêncio. E assim também com a gente. As nossas limitações não podem nos impedir de cumprirmos o nosso propósito e a nossa missão. Terceira lição: a fidelidade exige priorização bíblica. A fidelidade exige priorização bíblica. Paulo começou pelos judeus, Romanos 1,16. Primeiro aos gentios, logo em seguida, primeiro aos judeus, logo em seguida aos gentios. Então, evangelize na sua sinagoga primeiro, na sua cidade, na sua região, no seu bairro, aonde Deus te colocou, na sua família, na sua nação. Seja fiel ao lugar onde o Senhor te plantou. E quarto lugar, o fim é sempre um novo começo. Vou repetir, o fim é sempre um novo começo para Deus. Atos termina sem impedimento. A sua geração, a minha, a nossa, deve escrever o próximo capítulo, o capítulo 29 do livro de Atos. Então, um desafio final para nós. Aos náufragos da vida, a sua Malta é um campo missionário e não um acidente de percurso. Comece a curar, pregar, expulsar demônios. Pregue o evangelho poderoso, milagroso de Jesus de Nazaré. Segundo lugar, aos prisioneiros da vida. Lembre-se, a sua cadeia, sua limitação física, social, emocional, é um púlpito divino para a glória de Deus. Então proclame sem impedimento. Aos romanos da vida, ouça o prisioneiro que traz a verdadeira liberdade. Assim como Paulo, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que a nossa geração leia o capítulo 28 de Atos e ouça o eco que permeia e continua ecoando na eternidade. Essa história não acabou. Que vivamos de tal modo que quando Cristo voltar, encontre-nos pregando o reino abertamente de Deus e sem impedimento até os confins da terra. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, que essa palavra fale fortemente ao seu interior o propósito divino, o chamamento, a missão que Deus tem para cada um de nós. Então, olha aqui embaixo no link de descrição, tem todas as informações do nosso ministério, o endereço da igreja, os dias de culto, as informações para a contribuição. Se levante como um cooperador fiel daquilo que Deus está fazendo, através desse ministério de evangelismo, pregação da palavra, cuidado de vidas, igreja local, ministério itinerante. Faça isso, querido, abra o seu coração, deixa Deus te usar poderosamente. Se levante hoje comigo em unção e graça, poder e majestade. Seja um canal de bênção de Deus na vida de muitas pessoas. É o que Deus espera, assim como Ele fez com Paulo, Deus pode fazer com você também. Então feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, deixa Deus falar com você. Pai, no nome de Jesus, nós encerramos essa live, trazendo esse estudo maravilhoso do capítulo 28 de Atos, crendo que Atos 29, quem escreve somos nós, a igreja do Senhor Jesus, dos nossos dias, da nossa geração, ao longo da história. Pai, podemos escrever novos atos do Espírito Santo, novos atos dos filhos e filhas de Deus, cheios da tua glória e cheios da tua graça. Usa a nossa vida poderosamente nas tuas mãos, Pai, derrama o teu Espírito Santo, curando os enfermos, sarando os feridos, restaurando, ó Deus, as pessoas, avivando a tua obra e manifestando o teu poder e a tua glória através dos filhos e filhas que se rendam e se entreguem completamente ao Senhor Jesus. Ó Pai, levanta uma igreja pujante, forte, vigorosa, poderosa no Senhor. Homens e mulheres que não se acovardem diante das tribulações, crises, dificuldades, problemas, mas avancem de glória em glória, de fé em fé, em ousadia, paixão pelo Evangelho e pela causa de Jesus, a fim de que muitas e muitas pessoas sejam tocadas, abençoadas, restauradas, libertas pelo poder de Deus. É o que nós te pedimos, Pai, de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Grande abraço, Caroline Garcia, Nando Garcia.
a Teologia Aplicada e a Regina Ribeiro, nossos queridos irmãos que entraram aqui na live conosco. Esse vídeo vai ficar à sua disposição aqui. Deixe seus comentários, de onde você está nos assistindo. Se você assistiu toda essa live, coloca aqui nos comentários, hashtag eu assisti, coloca na hashtag, escreva de onde você está nos assistindo, o seu nome, o que você achou desse vídeo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Cultos todo domingo, 9 horas da manhã e às 19 horas, de segunda a quinta noite, temos as células e as nossas programações, e toda terça-feira, 19h30, temos o Instituto Bíblico Casa na Rocha. Já não temos mais o culto na quarta-feira, estamos fazendo células durante a semana, e Deus tem feito coisas lindas e maravilhosas no nosso meio. Então, se você quiser participar das nossas células, das nossas programações, é só chegar, entrar em contato conosco, as nossas informações estão aqui embaixo. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre cada um de nós. Amém? Um grande abraço, um grande beijo, Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor.